Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre o teste TD-Student para amostras independentes. O teste TD-Student para amostras independentes compara as médias de dois grupos que não estão relacionados. O teste é usado para avaliar se existe uma diferença entre os dois grupos. Se a diferença for estatisticamente significativa, concluímos que as médias das duas populações de onde as amostras foram retiradas são diferentes. Para entender melhor o conceito, utilizaremos um exemplo. Aqui temos duas amostras, a amostra A e a amostra B. Observe que a quantidade de observações da amostra A é diferente da quantidade de observações da amostra B. Não é obrigatório que o número de observações seja o mesmo nas duas amostras. O teste TD-Student calcula a média de cada amostra e depois calcula a diferença das médias. Como disse anteriormente, nos grupos independentes, os membros de um grupo não têm relação direta com os membros de outro grupo. Porém, as diferenças que existem entre os grupos podem complicar ou enviesar as comparações. Para minimizar esse efeito, aloque aleatoriamente os elementos nos dois grupos, mas mesmo assim é um efeito a ser considerado. A seguir, você aprenderá a emitir os relatórios e analisar os resultados de uma pesquisa utilizando o software estatístico Jamov. Suponha que você queira verificar se a expectativa de vida da mulher é superior à do homem em 2021 no Brasil. Para verificar se a expectativa de vida da mulher é superior à do homem, utilizaremos o IDH-M longevidade. Esse indicador mede o número médio de anos que uma pessoa viverá. Ele é um dos 3 componentes do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O IDH-M longevidade foi extraído da base de dados da Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A amostra é composta por 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Foram coletados dados de 2021 por sexo. Para os testes, utilizaremos um nível de confiança de 95%, e para verificar se rejeitamos ou não a hipótese nula, utilizaremos o método do valor P. O primeiro passo é inserir os dados no Jamov. Nas primeiras linhas, temos o IDH-M longevidade masculino de cada unidade federativa, e a seguir, o IDH-M longevidade feminino de cada unidade federativa. Os grupos masculino e feminino são grupos independentes, pois quem está no grupo masculino não está no grupo feminino. A primeira coluna informa o sexo, e a segunda coluna informa o IDH-M longevidade de 2021. Agora que os dados já foram inseridos no Jamov, vamos tirar os relatórios. Clique em Análises, Testes T e escolha a opção Teste T para amostras independentes. A variável de agrupamento é o grupo e a variável de interesse é a variável dependente IDH-M longevidade. Observe que do lado esquerdo da tela está marcado para realizar o teste TD-Student. Isso ocorre porque a variável é quantitativa. Do lado direito da tela, nós temos o relatório disponibilizado pelo Jamov. O valor P é menor do que 0,001, e esse valor é inferior ao nível de significância de 0,05. Portanto, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que existe uma diferença entre as médias do IDH longevidade masculino e feminino em 2021. Se você não se lembra das hipóteses para realizar o teste TD-Student, não se preocupe. Olhe a nota de rodapé da tabela. O Jamov informa que a hipótese alternativa é que a média do grupo masculino é diferente da média do grupo feminino. Com essa informação, podemos escrever as hipóteses do teste T. Como rejeitamos a hipótese nula, aceitamos a hipótese alternativa de que a média do IDH-M longevidade do grupo masculino é diferente do grupo feminino. Mas, antes de continuarmos a análise dos resultados, precisamos verificar se o teste TD-Student para duas amostras independentes é adequado para comparar os dois grupos. Precisamos verificar dois pressupostos: se as amostras possuem distribuição normal e se as variâncias são homogêneas.
Vamos começar verificando se as variâncias são homogêneas entre os grupos. Para emitir o relatório e realizar o teste de homogeneidade das variâncias, basta clicar em Teste à homogeneidade de variâncias. O Jamov disponibiliza o teste de Levene. O valor P é 0,437, portanto as variâncias dos grupos são homogêneas. Mas e se você não se lembrar das hipóteses para realizar o teste de Levene? Novamente, encontramos o recurso de ter a nota de rodapé na tabela. A nota de rodapé informa que o p velho pequeno sugere uma violação do pressuposto da homogeneidade das variâncias. Com essa informação, podemos escrever a hipótese nula e a hipótese alternativa para realizar o teste de Levene. Dado que o valor P é superior a um nível de significância de 0,05, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as variâncias são homogêneas. Vale aqui fazer uma observação. Se as amostras não possuírem variâncias homogêneas, isso não impede de utilizar o teste T, mas é necessário fazer uma correção. Nesse caso, utilizaremos o teste T de Welch. Retire a marcação do teste T de Student e marque a opção Welch. A seguir, analise o valor P e conclua. Agora, vamos verificar se o pressuposto de normalidade também foi atendido. Clique em Teste à normalidade. O Jamov apresenta o teste de Shapiro-Wilk. O valor P é 0,084 e esse valor é superior ao nível de significância de 0,05. Portanto, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que a amostra possui distribuição normal. Bom, mas qual a amostra que o Jamov utilizou? A amostra que o Jamov utilizou para realizar o teste de normalidade é a amostra dos resíduos. E como foi construída essa amostra dos resíduos? O Jamov calculou a diferença entre o IDHM longevidade masculino de cada unidade federativa e a média do grupo masculino. Fez o mesmo para o grupo feminino. Esses resíduos compõem a amostra de resíduos. E essa é uma forma de verificar o pressuposto de normalidade. Se você não se lembra das hipóteses para realizar o teste de normalidade, veja a nota de rodapé. Um valor P pequeno sugere a violação do pressuposto da normalidade. Com essa informação, podemos escrever as hipóteses e realizar o teste de Shapiro. Como o valor P é superior ao nível de significância de 0,05, eu não rejeito a hipótese nula e concluímos que a amostra dos resíduos tem distribuição normal. Outra maneira de realizar o teste de normalidade é realizar o teste por amostra. Vamos fazer isso, então. Clique em Análises, Exploração e escolha a opção Estatística Descritiva. Coloque a variável grupo na caixa Separar por e o IDH Longevidade na caixa Variáveis. Clique em Estatísticas. Vamos desmarcar os indicadores que não serão utilizados no teste de normalidade. Desmarque Omisso, Média, Mediana, Desvio padrão, mínimo e máximo. Escolha a opção Shapiro-Wilk. O valor P da amostra masculina é 0,277 e o valor P da amostra feminina é 0,471. Ambos são superiores ao nível de significância de 0,05, portanto, as duas amostras possuem distribuição normal. Como os pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias foram atendidos, eu posso comparar os dois grupos utilizando o teste T de Student para duas amostras independentes. Vimos anteriormente no teste T que as médias dos grupos são estatisticamente diferentes. Passamos então a analisar as médias. Clique em Estatística Descritiva. Analisando os dados da tabela, podemos concluir que a média do IDHM longevidade feminino, que é de 0,863, é superior ao masculino, que é de 0,732. Portanto, os dados de 2021 confirmam que as mulheres vivem mais do que os homens no Brasil. Para finalizar, vamos analisar a dimensão do efeito. O Jamov calcula o Dedecoin. O Dedecoin é calculado pela razão entre a diferença entre as médias dos dois grupos e o desvio padrão agrupado.
Isso quer dizer que o D de Cohen representa a diferença entre os dois grupos em termos de desvio padrão. O valor pode ser negativo ou positivo, dependendo de como você calcula a diferença entre as médias dos grupos. Para analisar o efeito do resultado, basta utilizar a tabela de referência. Observe que a tabela pode ser utilizada com valores negativos. Neste caso, utilize o valor da dimensão do efeito em módulo. A dimensão do efeito é de menos 2,64. De acordo com a tabela, é um tamanho de efeito grande, segundo Cohen. Esse vídeo ensinou a você como realizar o teste TD Student para amostras independentes. Até mais!